Quando o governo iraniano corta a internet, isso não é um bom sinal. Eles fizeram exatamente isso em 2019, depois de matarem cerca de 1.500 manifestantes em 2 semanas, e novamente em 2022, durante a revolta de Mahsa Amini. Cada vez, o apagão serviu exatamente ao mesmo propósito: esconder o que está acontecendo do mundo exterior e dos próprios cidadãos, até que a ameaça imediata dos protestos diminuísse. Então, quando a conexão com a internet foi cortada em todo o país, no início deste mês, ficou bem claro o que estava por vir. Especialmente considerando que isso aconteceu após semanas dos maiores protestos contínuos desde a Revolução de 1979. O que veio a seguir surpreendeu até os mais pessimistas do Irã. Você deve ter visto os vídeos tremidos que circularam. Apesar da repressão, imagens de homens uniformizados andando pela rua, atirando repetidamente, de atiradores de elite nos telhados, imagens borradas de corpos empilhados em corredores. Apesar do apagão dificultar o acesso a informações confiáveis, já há dados suficientes para termos uma ideia mais clara dos horrores ocorridos em janeiro. Os horrores dos dias 8 e 9 podem ter culminado em um dos maiores massacres da história recente. Se um relatório recente da Time for verdadeiro, 30.000 pessoas podem ter morrido. E a nossa tarefa hoje é tentar descobrir se isso é um exagero ou um vislumbre da repressão mais mortal da história moderna, o apagão. Agora, antes de começarmos a discutir o possível número de mortos nos protestos do Irã, precisamos deixar uma coisa clara: conseguir até mesmo uma estimativa aproximada do número de mortos é muito mais difícil do que em outros contextos, como na guerra da Ucrânia, onde as informações circulam livremente dentro e fora do país. O regime em Teherã aprendeu ao longo dos anos que controlar as informações sobre atrocidades pode ser ainda mais importante para a sua sobrevivência do que os próprios massacres. Houve grande investimento em infraestrutura para permitir o bloqueio total das comunicações. O Irã criou uma intranet doméstica com apoio de empresas chinesas como a Huawei. Isso permite ao regime desconectar o país da internet global, mantendo comunicações internas para o governo. Versões parciais foram usadas nos protestos de 2019 e 2022, mas os apagões foram contornados com facilidade. Em 2026, os protestos saíam do controle. Em 8 de janeiro de 2026, o regime acionou sua versão do botão de desligamento e a conectividade total de Viena em todo o país caiu para apenas 2% dos níveis normais. Esse apagão afetou não só redes Wi-Fi domésticas, mas também desativou linhas telefônicas e SMS nos principais locais de protesto. Por isso, tem sido quase impossível dizer o que está acontecendo no país com qualquer grau de precisão. Isso será refletido ao discutirmos possíveis números de mortos no vídeo de hoje. Com poucas informações, grupos de direitos humanos e observadores têm dificuldade para estimar o número provável de mortos. A única coisa que podemos afirmar com absoluta convicção é que a repressão do regime foi brutal ao extremo. Segundo o New York Times, 2 funcionários iranianos disseram que o líder supremo do Irã, Ali Khomeini, ordenou ao Conselho Supremo de Segurança Nacional reprimir os protestos. Citação: por quaisquer meios necessários, as forças de segurança receberam ordem de atirar para matar, resultando em soldados disparando contra multidões com munição real em certas cidades. Armas pesadas parecem até ter sido usadas, com testemunhas oculares em Karaj, descrevendo as forças de segurança utilizando metralhadoras antiaéreas para massacrar os manifestantes. Os assassinatos ocorreram principalmente em cerca de 48 horas de violência extrema, e ao final, os protestos estavam quase totalmente reprimidos. Analistas que acompanham a situação registraram 156 protestos em 27 províncias no dia 8 de janeiro. Apenas 4 dias depois, esse número havia caído para apenas 7. Agora, embora o War Fronts não possa verificar de forma independente se não houve protestos em nenhuma parte do país, o impacto foi claramente transformador. Após o tiroteio, as forças do regime trabalharam incansavelmente para manter o medo no país. Testemunhas descreveram milicianos Basij em motocicletas patrulhando os bairros depois do ocorrido, gritando: "Não saiam, vamos atirar em vocês!" Enquanto isso, o governo tentava impedir que a notícia do massacre se espalhasse internacionalmente.
A Starlink, então, isentou usuários das taxas. No Irã, autoridades instalaram bloqueadores de GPS em larga escala para impedir conexões por satélite e enviaram forças de segurança para fazer batidas de porta em porta. O uso de drones e scanners de radiofrequência para localizar antenas parabólicas era um grande problema para quem estava fora do país tentando descobrir o ocorrido. Isso é exatamente o oposto dos campos de batalha na Ucrânia, onde o excesso de informações dificulta separar a verdade da propaganda. Mesmo com táticas autoritárias, o regime iraniano não isolou totalmente o país. Aos poucos, médicos, equipes médicas e ativistas corajosos conseguiram enviar vídeos e imagens ao mundo. E é graças ao trabalho deles que agora podemos pelo menos tentar avaliar um possível número de mortos, só antes de entrarmos no trabalho sombrio de contar os mortos do Irã. Pausa rápida para falar do serviço de assinantes Front Stockholm, onde aprofundamos as notícias além do que conseguimos no canal principal. Nas últimas semanas, por exemplo, mostramos como é realmente a vida para aqueles manifestantes presos pelo regime iraniano. Além de uma análise geoestratégica do que significaria para os aliados de Teherã, como a Rússia, caso o Ayatollah caia. Obviamente, o Irã não é tudo o que cobrimos. Também temos episódios dedicados à guerra no Sudão, à Ucrânia e muito mais, além do nosso resumo semanal das histórias de conflitos mais ignoradas. Por $5 por mês, você tem acesso exclusivo a 2 vídeos por semana, além de artigos escritos pelos nossos analistas fixos. Esse é o Front Stockholm. E agora, de volta ao verdadeiro custo da repressão sangrenta do Irã. Os números, já que precisamos começar de algum lugar. Podemos começar pelo relato oficial mais baixo disponível, do próprio regime, com alegações de que 3.117 pessoas morreram durante os distúrbios, um número anunciado em 21 de janeiro como parte do relatório final deles sobre o incidente. Isso provavelmente é uma subcontagem proposital, mas ainda assim o número é significativo. Ele supera o total oficial divulgado para as repressões de 2019 e 2022 somados, segundo a própria admissão do governo. Este já é o episódio mais mortal nos 47 anos de história da República Islâmica. Curiosamente, as declarações deles foram inconsistentes entre si, trazendo insights interessantes, todos deles mesmos. Fontes ligadas ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, Gabinete Presidencial e Guarda Revolucionária Islâmica, por exemplo, falaram à mídia anti-regime. O número de manifestantes mortos era de pelo menos 12.000, isso é 4 vezes maior do que o número apresentado no chamado relatório final. A divisão dos totais no relatório também não faz muito sentido. Foram 2.427 civis inocentes e membros das forças de segurança mortos, contra apenas 690 manifestantes. Isso implicaria que pessoas armadas com paus e pedras conseguiram matar homens armados com armas de nível militar, talvez até canhões antiaéreos, em grande escala. O fato de funcionários dentro do regime vazarem números tão dramaticamente mais altos sugere um descontentamento real com a brutalidade da repressão. Mas ainda é uma questão em aberto saber se esse número de 12.000 mortos é realmente verdadeiro. Então, se os números do governo não se sustentam, o que realmente sabemos? Bem, vou ser sincero com você. Outros relatórios variam bastante, dependendo de como são medidos e de quem você pergunta. No nível mais conservador, há organizações como a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, ou RANA. Após quase serem destruídos em 2010 por uma prisão em massa de membros pelo governo, eles se reconstruíram e hoje possuem a maior rede de voluntários do Irã entre grupos de direitos humanos. Eles são o padrão ouro, mas também são extremamente rigorosos em termos de construção de um padrão de verificação, exigindo 2 fontes independentes para registrar uma morte. Confirmação da família e registros hospitalares são as mais comuns. Também pode incluir fotos de túmulos ou relatos de testemunhas. Se a morte não cumprir esse critério, não é contabilizada. Na última atualização antes da gravação, em 27 de janeiro, o total verificado era de 6.221, dividido em 5.858 manifestantes, 214 agentes de segurança, 49 transeuntes e 100 crianças.
Eles também têm uma lista adicional de 17.090 e uma mortes categorizadas como casos sob investigação, que são relatados por suas redes, mas que ainda não atendem ao critério de verificação. Combinando mortes confirmadas e em investigação, o total chega a cerca de 23.000. Agora, é improvável que todos esses 17.091 casos pendentes entrem na lista deles. Mas, novamente, a metodologia deles é ter uma lista absolutamente confiável que verifica, além de qualquer dúvida razoável, que, se alguém está nela, era uma pessoa real que realmente foi morta. Por definição, esse sistema entende que exclui algumas vítimas. O Sunday Times fez excelente reportagem com uma rede secreta de médicos no Irã. Estimou-se entre 16.500 e 18.000 mortes, baseando-se em dados hospitalares e relatos de testemunhas. Menor do que o total potencial da Rana, mas ainda assim uma ordem de grandeza acima do número final oficial do regime. Também tem a reportagem da revista Time, com que abrimos o episódio de hoje, feita com fontes locais. 2 altos funcionários do Ministério da Saúde relataram à Time que as contagens internas do governo ultrapassaram 30.000 mortos apenas nos dias 8 e 9 de janeiro. As evidências deles eram compatíveis com eventos de vítimas em massa, como o Irã nunca viu antes. Instalações individuais ficaram sobrecarregadas, como o necrotério de Teherã, que relatou de 700 a 1.000 corpos. Um médico iraniano, que falou à mídia ocidental sob condição de anonimato, descreveu a situação simplesmente como guerra urbana. Como uma segunda parte separada da investigação do Times, um cirurgião germano-iraniano chamado Dr. Amir Parasta compilou uma contagem independente de mortes registradas em hospitais, totalizando 30.304. Parasta coletou dados em cidades iranianas por uma rede de médicos, comunicando-se via terminais Starlink contrabandeados. E ele foi explícito sobre o que esse número não abrange. Ele inclui apenas mortes registradas em hospitais civis, o que significa que necessariamente exclui instalações médicas militares. Corpos levados direto aos necrotérios, sem passar por hospitais e mortes em áreas sem informações. Em resumo, por essa avaliação, 30.304 é um número subestimado trazido à tona. Les Roberts, da Universidade de Colômbia, que é uma espécie de especialista em estimar mortalidade em zonas de conflito, do Iraque à República Democrática do Congo, afirma que citar 30.000 mortes é quase certamente uma subestimação. Para colocar isso em perspectiva, a repressão sangrenta que se seguiu à eleição da Tanzânia no outono passado resultou em cerca de 2.000 mortes, e isso foi considerado um massacre horrível. 30.000 mortes em 2 dias? O único ponto de comparação na história recente vem de uma verdadeira zona de guerra, a queda de Al-Fasha, no Sudão, onde se acredita que as RSF tenham massacrado mais de 60.000 pessoas em uma única semana. Esse nem é o número mais alto de mortes que apareceu em meios de comunicação, pelo menos semi-confiáveis. Esse número chega a 36.500, segundo a Iran International. Precisamos destacar que as fontes deles são anônimas e citam dados e documentos impossíveis de verificar independentemente. O veículo tem um histórico que vai de reportagens originais sólidas, feitas no país, a afirmações nem sempre bem fundamentadas. Eles atuam em Londres e são financiados pela Arábia Saudita para mostrar sua origem. Então, tecnicamente, os números de quantos realmente morreram variam desde a contagem altamente improvável do regime de 3.117 até cifras acima de 30.000, sendo que a verificação independente mais rigorosa, feita pela Harana, aponta para algo em torno de 6.000 confirmados e outros 17.000 sob investigação. Mas há uma razão para que os números de mortos variem tanto, e isso tem tudo a ver com como e onde as mortes realmente aconteceram. Quem morreu? Antes de analisarmos os padrões das mortes, é importante abordar o ponto principal. Podemos confiar nessas estimativas mais altas ou são exageradas por grupos de oposição? Existe um precedente histórico importante a citar aqui, e não é animador se você espera por isso. Alguns desses números podem ter sido exagerados por manifestantes anti-regime buscando apoio internacional para a intervenção em 2019, quando o regime reprimiu protestos contra o aumento dos combustíveis.
Uma organização de direitos humanos, usando esses mesmos métodos de verificação, acabou documentando algo entre 300 e 320 mortes, que foi o número citado em discussões internacionais por meses. Isso até a Reuters obter acesso a documentos vazados do Ministério do Interior, o próprio relato do regime sobre o ocorrido. O número real de mortos foi cerca de 1.500, ou seja, o método anterior capturou só 20 a 25% do total. Não vamos fazer estimativas aproximadas do que isso pode significar, pois cada caso é diferente. E as reportagens em campo dos grupos de direitos humanos, desta vez, avançaram muito, desde os protestos de 2019, mas isso pelo menos deve indicar que a contagem final da Rana provavelmente é uma subestimação, e não uma superestimação, talvez por uma grande margem. Os padrões de quem realmente morreu também nos dizem algo sobre como a repressão foi conduzida, não apenas em termos de escala. A província de Kermanshah, por exemplo, teria visto cerca de 700 pessoas mortas nessas 2 noites de janeiro, dias 8 e 9, Kermanshah é predominantemente curda. Ao ver quais unidades o regime enviou, o cenário fica ainda mais sombrio. A Guarda Revolucionária enviou sua unidade contra essa insurgência curda, usada antes contra militantes separatistas nas fronteiras. Junto com brigadas de forças especiais de elite, que anteriormente ajudaram a reprimir protestos em Teherã, durante os protestos de 2022, isso deve ser visto menos como uma resposta policial e mais como uma escalada deliberada. Devido às antigas tensões com a minoria curda na região, outros, além dos curdos, também sofreram as consequências. No lado oposto do país, na província sudeste de Sistão e Baluchistão, outra minoria étnica enfrentou um tratamento igualmente severo desde o início dos protestos. Como os curdos, os baluches vivem em regiões de fronteira e têm longa história de relações conturbadas com o governo central persa. Quando o regime decidiu encerrar os protestos, essas comunidades foram as primeiras a sofrer repressão. Outra pessoa merece ser mencionada aqui, pois ajuda a explicar por que as contas do Verify parecem estar em baixa. Testemunhas oculares em várias cidades relataram ter encontrado forças de segurança que não falavam persa em Karachi. Testemunhas descreveram unidades usando metralhadoras pesadas, cujos comandantes falavam árabe, alguns dos quais, segundo relatos, estavam se fotografando com pilhas de corpos. A CNN informou que uma fonte de segurança iraquiana disse que quase 5.000 combatentes de milícias xiitas iraquianas cruzaram para o Irã para ajudar na repressão. Alguns entraram pelas fronteiras alegando peregrinação religiosa. A lógica é fácil de entender. Combatentes estrangeiros não têm laços com a multidão, por isso não hesitam quando recebem ordens. Isso também afeta o número de mortos. As regiões Kurda e Baluchi, alvo da violência, também estavam sob total apagão de informações. Analistas notaram que a província do Kurdistão estava praticamente às escuras. Qualquer número confiável de lá só vai aparecer muito depois, se é que vai aparecer. Para onde agora? Então, onde é? Vai nos deixar? Gostaríamos de te dar um número ou dizer que somos um War Fronts. Somos capazes de extrapolar ou investigar até termos confiança de que X pessoas foram mortas até agora pelas mãos do regime. Mas, para falar a verdade, há muita incerteza nessa situação. Considerando como é difícil fazer os dados circularem dentro do país, quanto mais contrabandeá-los para fora. As estimativas de 30.000 ou mais mortos foram recebidas com ceticismo pela comunidade internacional. Esse ceticismo pode ser saudável, pois movimentos de oposição querem que o governo protestado pareça o mais maligno possível. Dito isso, precisamos ter cautela ao minimizar até onde o Ayatollah e seus homens estão dispostos a ir para se manter no poder. Há décadas, a República Islâmica afirma estar sempre sob ataque externo, criando uma sociedade securitizada, na qual a crítica ao regime é inerentemente uma crítica à nação iraniana e, por extensão, ao povo iraniano. Até agora, eles não demonstraram divisão devido à repressão, como mostramos no nosso canal irmão Home Fronts. Vazamentos indicam que membros seniores do regime avaliam reformas internas e externas em Teherã, caso os Estados Unidos não intervenham. Mas isso, quase certamente, é uma forma de pressão exagerada para se manter no poder, em vez de ser motivado por qualquer desejo genuíno de reforma.
Toda a liderança política apoiou a repressão, incluindo o presidente Pezeshkian e o chanceler Said Abbas. O recente artigo de opinião de Aragashi no Wall Street Journal, com subtítulo Sombrio. Diferente da contenção que mostramos em 2025 desta vez, não teremos escrúpulos em revidar com tudo o que temos. Ainda não se sabe se o regime continuará no poder, mas, sendo o número real de mortos 6.000 ou 3, 6.000, a mensagem seria a mesma, mesmo com as estimativas mais baixas. O regime realizou uma das repressões mais sangrentas da história moderna, superando até mesmo as ocorridas na Venezuela, Nepal ou Tanzânia após eleições contestadas. Teherã supervisionou uma repressão quase tão severa quanto o massacre em massa feito por Saddam Hussein contra quem se opôs a Israel em 1991. O fato de termos que voltar 35 anos para encontrar um ponto de comparação adequado. Recorrer às atrocidades das RSF em Al-Fasha já deveria te mostrar tudo sobre a mensagem que o regime queria passar. Um aviso ao seu próprio povo de que estamos aqui, não vamos a lugar nenhum e faremos qualquer coisa para permanecer no poder. Como a comunidade internacional vai responder a isso, sem dúvida será tema de muitos episódios futuros. Obrigado por assistir.